Fala, meu time! Novidades aí sobre o concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás. Possível quebra da cláusula de barreira. Será que realmente vai quebrar essa cláusula de barreira, anular essa cláusula de barreira? Muita bagunça no site, instabilidade no site da Banca OCP. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre a possível anulação também da questão de Geografia e História do Estado de Goiás, tá? Estamos aí analisando tudo que aconteceu e repassando para vocês com total responsabilidade, tá? É óbvio, já te adianto, desde agora, que não há nenhum comunicado oficial da Banca OCP que realmente anulou a questão. Então, até agora, nós não temos a confirmação oficial que anulou a questão de Geohistória. Até agora, então, não anulou. O que nós vimos foi mudanças no boletim de desempenho dos candidatos. Então, pode ser um erro da própria banca, pode ter sido um erro no site, uma instabilidade no site, pode. Se você vê algum professor falando que anulou uma questão, com absoluta certeza o professor já está falando coisa errada. Eu coloquei, né? De forma bem clara. Pode ser que anulou. Recebi relatos que anulou uma questão. Provavelmente houve a quebra da cláusula de barreira. Talvez. Não tem nada com certeza absoluta. Essa é a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui com vocês. Vamos para os relatos. O que chegou até mim? Beleza? O professor mandou aí: quero ser feliz, Prof. Lira, anula. Muita gente pedindo anulação, muita gente pedindo para não anular. Muitos alunos aí ficaram com nota excelente, mais de 60 pontos, e, por exemplo, zeraram o processo penal militar. E aí, no próprio boletim de desempenho, já constou que o aluno está aprovado. Já tem outros que constam que o aluno está classificado. Outros, ponto a mais, 2 pontos a mais. Eu tenho um aluno, Daniel, que está com 2 pontos a mais. Sendo que a possível questão que anulou foi de Geohistória de Goiás, que tem peso 1. Olha o tanto que tem incongruências. Tanto que tem coisa errada nisso aí, tá? Tem algumas coisas que parece-me que não vai acontecer. Infelizmente. Vamos aguardar. Mas algumas coisas assim que estão fora de lógica. Beleza? Principalmente essa. Se houve uma só anulação de questão de Geohistória, que tem peso 1, como que a pessoa ficou com 2 pontos a mais? Então vamos tratar disso aqui. Mais de 100 pessoas ao vivo. Excelente. Fala aqui se vocês estão conseguindo ouvir, estão conseguindo ver, se realmente teve essa mudança no boletim de desempenho de vocês, para eu saber mais registros, o que de fato aconteceu e etc. A gente fazer essa análise aqui. Eu vou colocar aqui um dos prints que eu recebi nos grupos, tá? Nos grupos, um dos prints que eu recebi da galera. Tá aparecendo Sebrasp. Galera, na PRF nós tivemos 12 anulações de questões na Sebrasp, por exemplo. PMGO, para tenente da área da saúde médica, tivemos 8 questões anuladas. Soldado, 1 questão anulada só oficialmente pela banca. Cadete, nenhuma questão anulada. Polícia Penal DF, 1 questão anulada também de português. Então vamos lá. Vou colocar aqui a primeira coisa que eu achei meio estranho, entre aspas, para vocês discutirem comigo. É esse cronograma. Eu já pergunto para vocês: qual que é a diferença entre gabarito oficial definitivo e gabarito pós-recurso? Vocês conseguem distinguir isso para mim? Gabarito pós-recurso e gabarito oficial? Deixa eu já colocar aqui fixar, né, o comentário. E vocês me digam, porque eu não consegui entender. Você percebe aí, ó, tá pequenininho na tela, né? Mas você percebe aí que dia 3 nós tivemos a publicação do resultado preliminar e do gabarito definitivo. Agora eles estão falando que vai ter um gabarito pós-recurso na data de amanhã. Data de amanhã, dia 12 de agosto. E aí eles estão falando também que vai ter divulgação do candidato habilitado para correção da prova de redação amanhã, dia 12 de agosto. Fala para mim, qual a diferença de gabarito definitivo e gabarito pós-recurso? O Alisson mandou, a banca ainda está decidindo o que vai fazer. Pessoal, isso aí gera uma insegurança jurídica tremenda. Nós tivemos alguns alunos que já ajuizaram a ação, por exemplo, que estavam com uma questão zerada de Geohistória, e justamente essa questão que eu recebi relatos que houve anulação.
mas nada ainda é certo. Vamos esperar a resposta oficial da banca na data de amanhã. E o que meras suposições, vamos lá, o que o Prof. Lira acha que aconteceu? Vamos lá. Primeiro, nós tivemos 1.500 vagas para o edital de soldado da PMGO. Beleza. 1.500 vagas, né? Nós tivemos, com base naquela lista do dia 3, né, um resultado preliminar, nós tivemos aí, portanto, 2.200, cerca de 2.200 pessoas aprovadas. Que inclusive eu tenho aqui as regionais certinho, né? Cadê? Mandei até para um amigo. Por exemplo, estou aqui com a tabela. Goiânia, nós temos 360 vagas, 2 vezes o número de vagas vão para redação, portanto, aí cerca de 700, 800 pessoas, e nós só tivemos 592 aprovados. Professor, se anular uma questão, eu não peguei a questão, eu vou ficar de fora? Será que eu não vou passar? Eu acho difícil. Pode acontecer que até tenha a quebra da cláusula de barreira, mas aí a nota de corte vai diminuir e não aumentar. Ao meu ver, eu acho mais difícil aumentar. Pode acontecer? Pode. Mas eu, Lira, acho mais difícil, porque se eles fizerem isso, eles estão fazendo conflito com o objetivo, com a finalidade de trazer mais gente para ter a redação corrigida. E aí sim, depois que tivermos a correção da redação, beleza, vai mudar tudo. Vai mudar toda a classificação. Você pode subir, entrar nas vagas ou sair das vagas, descer e assim sucessivamente. Obviamente que cerca de 1/3 ou 30 e poucos % reprovam no TAF e nas demais etapas. Isso aí já é fato, é estatística. Não estou falando aqui com probabilidade, mas sim fatos, dados estatísticos. Cerca de 30% das pessoas reprovam no TAF. E ainda tem avaliação médica que está ferroada. Eu, por exemplo, estou aqui de óculos porque em breve vou fazer uma cirurgia refrativa, né? E ainda tem essa questão, visão, tem a questão tatuagem, tem uma série de irregularidades no edital que foram apontadas pelo advogado Dr. Renan Freitas, que está inclusive no meu canal do YouTube, tá? Pode ser que retifique? Pode. Então vamos aguardar. Por exemplo, vou falar agora de outro caso. Itumbiara. São 60 vagas, 120 pessoas para redação, mas somente 41 aprovados. Somente 41 aprovados. Então, galera, a gente tem que aguardar o posicionamento oficial da banca. Juridicamente falando, o que pode ser feito? Se eu ficar de fora, pode quebrar a cláusula de barreira? O professor Protásio entrou aí na live, show de bola. Eu vou adicionar ele aqui, que ele é advogado, administrativista também, né? Direito administrativo. Vamos esclarecer um pouquinho sobre isso aqui agora, juntamente com o Dr. Protásio. Mas para vocês verem aí, ó, um exemplo, né? O Guerreiro, eu coloquei até a setinha, estava com zero em processo penal militar, portanto, estava com a cláusula de barreira, ele não poderia passar, e constou no boletim de desempenho dele que ele está aprovado. Tá aí uma das fotos que eu recebi. Eu recebi vários prints, esse foi um dos prints, para vocês verem que eu não estou falando bobagem, tá? O que eu estou postando aqui para vocês são prova cabal dos relatos que eu recebi dos alunos, beleza? Então vamos lá, Protásio. Entra aí, meu querido. As perguntinhas, manda as perguntas na caixinha, por gentileza, porque no chat vai subindo e eu não consigo visualizar. Mas, por gentileza, manda a pergunta aqui. Grande doutor Protásio. Como é que tá o senhor? Tudo bem? Tá me ouvindo? Como é que tá o áudio aí? Tudo certo, meu querido. Se apresenta. Muito trabalho hoje. Muito trabalho hoje. Graças a Deus. Queria inicialmente, Lira, te dar aí os parabéns pela aprovação, tanto na prova de soldado, como também na prova de cadete. Eu acompanho sua trajetória, né? Somos amigos, professores também, né? Em alguns cursos preparatórios. Então, assim, dedico aqui a você, né? Os meus parabéns. Prova, né? De extrema dificuldade para todos os alunos, né? Você foi lá, analisou a prova, né? Fez a prova, realmente combateu ali e viu que a prova não veio em um nível tão fácil, né? Então, o que acontece? Eu peguei a live andando, não sei o que você já falou ou não. Eu queria parabenizar você, né? E estender esse parabéns aí a todos os alunos, né? A todos os alunos, porque realmente não foi uma prova tão fácil, não foi uma prova assim que as pessoas tiveram uma facilidade de fazer. Enfim, vamos lá trazer alguns esclarecimentos para essa galera.
A gente vive e respira concurso público. A gente não faz de conta aqui, né? Não é querendo ser soberbo, não é querendo ser melhor do que ninguém, mas eu sofro e sei o que é ser concurseiro. Eu entendo que cada um aqui está passando esse momento de ansiedade, esse momento de insegurança jurídica. Eu falei para eles que, inicialmente, eu vi relatos de que anularam a questão de Geohistória de Goiás, mas ainda a Banca OCP não publicou isso de forma oficial, são só relatos que a galera está passando. Eu disse para eles que tivemos relatos também que quem, por exemplo, está com 0 em processo penal militar e está lá com o nome aprovado, classificado, e eu disse para eles que isso pode ser, por exemplo, um erro do site da OCP. Então vamos lá, deixa eu trazer aqui os devidos esclarecimentos. Mudar. E aí eu falei que o senhor entrava aí na parte jurídica, porque o senhor manja pra caramba, agora a bola é contigo. Que isso, eu agradeço aí a oportunidade de estar trabalhando com você, queria deixar aí também um alô para o grande professor Leandro Moraes, é um cara de excepcional inteligência, né? É um cara aí que também faz parceria conosco. Então, assim, só tem que agradecer mesmo ao professor Leandro, bem como você. Então, vamos lá trazer os esclarecimentos, né? Galera, é sabido aí que esse edital que foi publicado aí para o concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás, ele foi colocado aí para ter a validade, né? E quando esse edital saiu, logo após houve uma retificação. Retificação essa aí em algumas matérias, excluindo outras, enfim, tivemos aí uma retificação. O que acontece? Acontece que, né, em decorrência aí de vários recursos administrativos aí pleiteados pelos alunos junto à Instituto AOCP, solicitando aí a análise e a anulação das questões, né, ou que estavam, né, sem assertiva correta, ou que não estavam de forma legível, ou que não tinha assertiva a ser marcada, né, ou então porque tinha questões ali que estavam fora do conteúdo programático. Então, essas aí são as análises, né, de ilegalidade. Segunda parte que eu queria falar com vocês é o seguinte: o que aconteceu hoje? Eu fiquei analisando tanto a banca, né, o Instituto AOCP, o site, né, o sítio do Instituto AOCP, e não vi nenhum tipo de publicação. Então, não há nada oficial. O que vocês estão escutando são especulações. Quando é oficial, é dada publicidade. Isso não é inquérito policial para ser sigiloso. A máquina pública ela tem que dar publicidade. Em se tratando de concurso público, ainda mais, porque é valor, é dinheiro, né? Você vê que o Estado gasta aí aproximadamente 4 milhões, 5 milhões aí para fazer um concurso público, para preencher 1.500 vagas. E o que acontece? Quando você faz só a primeira etapa desse certame, você analisa que em algumas regionais, 120 vagas, exemplo, ia chamar para corrigir a redação. E o pessoal, quando foi ver, não conseguiu preencher nem 48 vagas, 50, 60, enfim. As vagas que seriam ofertadas, elas não são preenchidas em razão do rigor do edital. O que isso significa dizer? Significa dizer, velho, você que estuda direito administrativo, você sabe que a administração pública, ela se rege pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, emenda 19, né? Incluiu aí a eficiência. Então, olha só para você ver, bata aqui em cima do princípio da eficiência, o que acontece? O Estado gasta 4 milhões e meio. Ele seleciona uma banca via licitação, ou seja, aquela banca que ganha, a depender do critério, teoricamente, a melhor, a mais barata, enfim, é uma banca contratada para realizar um certame sem nenhum tipo de problema. Só que o que acontece? Tem um problema maior. O Brasil hoje não tem uma lei federal que regula concurso público. Então acaba que vira essa farra do boi. Não tem legislação, é muito dinheiro. O pessoal ganha as provas de concurso hoje e faz ela do jeito que bem entender. Doutor, porque erroneamente alguns candidatos entendem que o Poder Judiciário não anula a questão. Não é assim que está escrito. E, em regra, ele não faz isso. Mas ele pode imiscuir na legalidade. Mérito não, mas a questão de legalidade. Como não temos uma lei federal que regula o concurso público, acaba que o edital é a lei do concurso público.
Agora, o que acontece? Aqui no estado de Goiás temos uma lei que fala sobre os concursos públicos. Então, aí, né, um pano a mais para a nossa manga, para a gente tentar anular essas questões. Enfim, voltando ao assunto. A administração pública, por ela ser administrada pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, lembre-se, esse princípio da eficiência ele é de notória importância. Por quê? O Estado gasta dinheiro para colocar policiais aí na... Muito obrigado aí para todo mundo. O Estado gasta dinheiro aí para contratar policiais militares para colocar na rua e garantir a nossa segurança pública. Só que só nessa primeira etapa você vai ver que não vai ter a quantidade de candidatos suficientes em algumas regionais, nem mesmo para preencher as vagas aí, né? Para redação. Só que esse edital, ele não é só uma vaga, duas vagas. Eles são, não é uma vaga, duas vagas. Não é uma etapa, duas etapas. Você tem uma prova objetiva, discursiva, depois você tem que levar um exame médico, depois você vai para um TAF, depois você vai fazer um psicotécnico, depois você vai fazer vida pregressa, enfim, são várias etapas. Isso a gente fala barreiras. Por isso que fala cláusula de barreira, ou seja, de afunilamento. Ou seja, cada etapa vai passando os melhores. Só que se for selecionar, né? Só que se for selecionar com esse rigor que está previsto no edital, as vagas não serão preenchidas e significa dizer que o Estado vai gastar e ainda vai ter que contratar uma outra banca quando acabar essa para fazer um novo concurso. Não vai ter vaga suficiente. Não tem vaga suficiente no sentido de, tipo assim, de alunos que passaram da primeira fase e que vão para a segunda fase. Por isso que falamos, né, da cláusula de barreira. O que acontece? Sim. Hoje houve um imbróglio aí junto à banca, né, que soltaram aí algumas, como se diz, anulação de questão aí de geohistória. Só que o que acontece? Acontece o seguinte, não é nada oficial. Saiu lá a nota do pessoal. Tive aluno aí com 50 pontos e precisava de uma questão. E justamente a de geohistória contou para ele. Só que o que acontece? Não deram publicidade. Eu acho que se isso não for da banca, ela vai utilizar um álibi como assim? Ela vai utilizar um álibi tipo assim, um hacker invadiu o sistema e alterou a nota dos candidatos. Então, o mais prudente a se fazer nesse momento é justamente aguardar a informação oficial. Então, pedimos cautela para que todos, né, chequem suas notas, vê se realmente isso aconteceu com você. Tô com um aluno aí, o Lira até mostrou a foto do aluno nosso aqui, que fez 67 pontos para a prova de soldado, entretanto, ele zerou o processo penal militar. Ele estava desclassificado, fiz o atendimento com ele, e ele estava desclassificado. Hoje ele me mandou a foto, falou, professor, estou aprovado. Enfim, eu olhei o edital lá na semana passada ainda, eu olhei o edital e falou 60% e não pode ter zerado. Ou seja, a banca anulou uma questão de geohistória e o pessoal que fez a nota do ponto de corte, a depender de sua regional, se ele tiver zerado, o que acontece? Acontece o seguinte, esse cara voltou para o certame, beleza? Agora eu vou ouvir o professor e grande amigo Lira. Pode falar, Lira. Não, é porque um guerreiro mandou aqui no chat, eu não me contive, cara. Eu li, ele fala, já até esqueci o nome do guerreiro, PAC_ADD. Então, assim, isso pode ser montagem de alguns candidatos. A banca tem que publicar tudo, não dá para ver as coisas na surdina. Foi o que até o senhor bem ressaltou sobre a publicidade, beleza. Isso aqui não é inquérito policial para ser sigiloso, né? Isso aqui tem que ter publicidade. Claro. E não foi montagem, até porque, igual eu falei para vocês, eu também sou candidato e eu vi isso com os meus próprios olhos, tirei print, salvei. Então, isso aqui não tem nada de falácia. Isso foi o que aconteceu. Tem diversas pessoas aí como testemunha, aí, ó, quase 150 pessoas na live para comprovar que aconteceu com elas também. Peraí, então, só isso, meu querido. Aí eu vou até liberar para pergunta. Eu gostei dessa pergunta aqui, ó. A banca pode quebrar a cláusula ex officio, doutor Protásio? É um pouco complicado, entendeu? Porque a lei é o edital, entendeu? A lei é o edital. O que pode ser feito aí é um termo de ajustamento de conduta, entendeu? Ver o que pode ser feito para
para melhor aí amparar esses alunos, porque com certeza o Estado vai desperdiçar dinheiro, né, se não for, se ele não for mais maleável no critério de seleção para colocar esses candidatos nas demais etapas. Se não for mais maleável, o que significa dizer? Que esse concurso público ele foi aberto para preencher 1.500 vagas. Não vai preencher nem 500 se for dessa forma. Porque só na primeira fase de analisar a prova objetiva, ou seja, as questões de marcar X, já não está sendo suficiente em algumas regionais para conseguir, né, passar aí para a fase discursiva. Imagina quando começar um TAF, ou seja, um exame médico. Vou fazer uma brincadeira aqui. Imagina o cara um gordinho igual eu. Não vai dar conta de fazer um TAF, teoricamente. Se ele não estiver bem preparado, entendeu? Se ele não estiver saudável, é o que eu te falo. Então, essas cláusulas de barreira aí, ou seja, essas etapas de barreira, acaba, né, que vai sempre peneirando os candidatos, só que tem que tomar muito cuidado. Se peneira demais, no final não sobra ninguém, entendeu? Certeza. E eu queria registrar aqui com os senhores o seguinte, pessoal. O que está acontecendo agora? Preste bem atenção. O que está acontecendo agora para soldado da PMGO? Aconteceu isso de forma oficial. O que a banca OCP fez para a prova de delegado da Polícia Civil do Pará, que eu também fui candidato e reprovei lá. Não tem problema nenhum de falar isso. Sou concurseiro assim como vocês. Na prova de delegado da Polícia Civil do Pará, eles publicaram o resultado, depois publicaram o gabarito definitivo, publicaram o resultado, e aí depois anularam a questão de ofício. Anularam a questão ex ofício. Pode acontecer isso? Eu, sinceramente, não sei se isso pode acontecer ou não. Eu sei que, de fato, ocorreu. Aconteceu isso. A Banca OCP já fez isso. Pode acontecer isso novamente para soldado da PMGO? Vamos aguardar amanhã um comunicado oficial da Banca OCP, se eles vão anular a questão ou não. Se eles vão realmente soltar o resultado conforme foi publicado no cronograma ou se eles vão adiar novamente. Olha aí, eu vi o Lucas Farias falando aí e a Gabriela Linhares Gabriela falando aí mais ou menos. O que acontece? O pessoal parece que fez 51, 52 pontos e parece que zeraram aí alguma questão. Como a gente já divulgou hoje, o meu aluno fez 67 pontos, o Lira aí também conhece ele, entrou em contato com a gente, tinha zerado as questões, estava realmente desclassificado. E aí, o que acontece hoje, né, com essa retificação que não deram publicidade, alguns alunos, na nota dos alunos, alterou a pontuação da GeoHistória e quem tinha zerado, entretanto, tivesse feito ponto e corte para a regional, estava aprovado. Só que eu já estou vendo aí algumas comunicações falando, professor, estava desclassificado, colocou eu aprovado e me desclassificou de novo. Ou seja, a gente vai ter que aguardar e entender o que aconteceu. Como eu disse anteriormente, precisamos analisar as regras do edital. A banca não pode agir fora do edital, entendeu? E se você se sentir lesado, se você sentiu que seu direito foi preterido, você tem, obviamente, total direito de ajuizar uma ação no judiciário. E depois, para análise do mérito e da legalidade, obviamente, mas corretamente falando, da legalidade, o juiz vai verificar. O Poder Judiciário vai verificar se você foi preterido ou não, se aconteceu algo prejudicial para você, aluno, né? Agora, em relação a, por exemplo, aí, ó, o Guerreiro perguntou, provavelmente, Águas Lindas não muda nada por lá ter fechado o número de vagas, professor? Pode mudar, meu amigo. Infelizmente, pode mudar, por exemplo, nota de corte, para mais ou para menos. Vai depender de quantas questões vão ser anuladas, se vai ser anulado ou não. Então, ao meu ver, pode mudar. Então, assim, queria deixar mais um adendo aqui para todos vocês. Vi que a live tá com bastante gente. Eu queria aí dar um feedback para vocês, como professor, como concurseiro, né? E quero deixar aqui um pouco de experiência. A hora agora, pessoal, é de você centrar a sua cabeça. Deu certo, deu. Não deu certo, não desanima. Porque, na dúvida, estuda. Na dúvida, estuda. Você não perde por estudar. Você está vendo que esse ano, né, é o ano dos concursos. Tivemos Polícia Penal,
temos PMGO aqui, tivemos PMGO, tá vindo Corpo de Bombeiro, tá vindo Polícia Civil, PMDF com mais de 2.000 vagas. Então, esse é o ano de você passar no seu concurso. Professor, eu me senti lesado, eu posso entrar? Fica ao seu critério. Não estou aqui querendo aliciar ninguém a querer entrar no judiciário. Se você se sentir lesado, você tem o seu direito de procurar alguém para resguardar o seu direito. Então, prepara. Concursos públicos estão vindo. Não se abala. Todo ano não, vou te falar, todo concurso que tem em Goiás é essa bagunça. Você pegar o concurso de 2012, anulou, teve outro. Depois, 2016, do mesmo jeito. Eu fiz o concurso, Lira, né? Até ele deu feedback e falou, não, cara, posta isso aí. Ou seja, eu fiz a prova de soldado em 2016, passei na prova escrita, né? Fiz 56 pontos para Goiânia. E na de oficial, eu fiz 66 pontos. Pasmem agora. 66 pontos eu fiz na prova de oficial de 2016. O que aconteceu? Na época, a FUNRIO, ela anulou 6 questões de 2 pontos. Olha a bagunça. Eu fiz 66 pontos. A banca anulou 6 questões de 2 pontos. Ou seja, 12 pontos a mais. O que aconteceu? Eu acertei as 6 passíveis de anulação. Então, não computou para mim. Eu estava dentro das vagas, 66 pontos numa prova de oficial. Quanto foi o ponto de corte para masculino aqui nessa prova? 54. 2016, olha o ponto de corte por conta das 6 anulações. O ponto de corte, teoricamente, ia ser 64, 66. Por conta de ter anulado 6 questões, 12 pontos a mais, o ponto de corte masculino foi para 72. Fiquei de fora. É lógico que a gente sente ruim, mas eu falei, na dúvida, vou continuar estudando. Então, foi o último concurso o qual eu prestei, né? Antes da UAB, até porque a UAB não é um concurso, é uma prova. E aí, o que acontece? O último concurso o qual eu prestei foi esse. Então, logo, continuei estudando e fui ser chamado aí para começar aí a minha jornada, né, em alguns cursos preparatórios aqui, né? Tive oportunidade com grandes nomes aqui do estado no ramo de concurso. Então, comecei a dar aula em 2016, justamente por conta da oportunidade que foi me dada, em decorrência da reprovação na prova de oficial, por conta aí da anulação de 6 questões no peso de 2 pontos. Grande professor Vinícius Albuini aí, lá do ProOrdem, me deu aula de processo civil. Gratidão, viu, professor? Muito obrigado aí pela presença na live. Doutor, o que eu queria deixar claro aqui para finalizar com os alunos é o seguinte: vocês perceberam que a gente trabalha com muita transparência, sinceridade e, sobretudo, honestidade com vocês, porque a gente sabe que vocês passam, né? Então, o que aconteceu com o Protásio aí nessa última prova de 2016, é claro, obviamente, que pode acontecer com alguns dos candidatos que estão aprovados também nesse certame de agora. E, infelizmente, isso pode acontecer. Pode, é uma possibilidade. Torcemos para que não. Torcemos para que isso não ocorra. Mas, por exemplo, quem ficou com 51 pontos para a Regional de Goiânia e tiver, por exemplo, 5 anulações, amanhã ou depois, não sei se vai ter, mas pode ter, quebra total de barreira, e aí você continuar com 51, e outros candidatos, por exemplo, estavam com 65, mas tinham zerado uma disciplina, a exemplo do processo penal militar, é óbvio que isso pode mudar a nota de corte. É óbvio que pode mudar a nota de corte. Então, isso pode acontecer. Entregue a sua vida, eu vou até falar aqui com bastante sinceridade, entregue sua vida, filho, para Deus. Descanse no Senhor, que agora. A hora agora não é de se preocupar. É óbvio que a gente fica muito ansioso, mas tem que confiar no Senhor Papai do céu, lá de cima. E se for para acontecer, se for para você ser policial, vai ser policial. Vai ser, seja aqui ou em outro lugar, seja nesse concurso ou em outro, né? E agora é a hora de entregar para Deus. E se amanhã acontecer outra reviravolta, você se sentir prejudicado, aí sim, se você entender como de direito, né, ajuizar a ação, entrar com a ação judicial. E um abraço aí para todos que estão na live, né? O Projeto Polícia estava aí mais cedo, o William Vargas também está presente aí, vários professores, vários donos de cursos preparatórios. Um abraço para todos. Parceiros nossos aí, né, Lira? E assim, queria deixar aí mais uma informação para os alunos que continua na sua caminhada, Deus vai te honrar, não desista dos concursos, porque é o que vai te dar uma estabilidade, é o que vai mudar a sua vida e também as pessoas ao redor. Entendeu? Eu costumo falar, né, para os meus alunos o seguinte:
ser polícia no Brasil é uma profissão de referência, é uma profissão de honra, né? E você é referência para mim como aluno e que com certeza você vai conseguir passar num concurso e você com certeza vai ser espelho aí para todos nós. Então, continua firme nos estudos. E é assim, concurso você não faz para passar, você faz até passar, né? Uma frase aí do nosso William Douglas, né? O guru dos concursos. Então, concurso é assim, quem vence é aquele que persiste, quem vence é aquele que não desiste, beleza? Então, fica aqui os meus parabéns para todos vocês. Sejam aprovados, sejam reprovados. A prova foi difícil, todos vocês estão de parabéns. Vocês deram sangue, vocês deram suor. Foram várias noites de estudo, de preparação. E não desiste, não. É assim, os maiores vencedores são aqueles que mais aprenderam com a derrota do que com a vitória. Pegue essa dica, beleza? Tamo junto. Qualquer dúvida aí, pode contar conosco, que estamos aí somando esforço aí para facilitar a sua aprovação, beleza? Com certeza. Não só na área de preparação para concurso público também, mas vocês sabem que o professor Protásio também é advogado. Então, fiquem à vontade para seguir no Instagram, @profprotásio. Você que ainda não me segue, Prof. Lira, me segue aí no Instagram. Eu vou publicar esse vídeo aqui também no YouTube, né? Então, deixar lá para o pessoal curtir, inscrever no canal também. Muito conteúdo gratuito e bacana aí para vocês nos nossos canais, nas nossas mídias sociais. Vão e vençam, guerreiro. Vão e vençam e que por vencidos não os conheçam, tá? Não desistam nunca. Vamos junto aí, pode contar conosco. Valeu, Protásio. Obrigado. Valeu, tamo junto, viu? Tenente. Amém. Minha continência pra ti, viu, Lira? Parabéns aí, parabéns para todos. Até a próxima. Qualquer dúvida, manda pra gente no inbox. Estamos aí em atenção total com vocês. Qualquer dúvida, nos procure aí. Lira, muito obrigado, viu, meu amigo, pela live. Fiquei um pouco nervoso, né? Não sou muito acostumado com esse negócio de online. Gosto mais do tete a tete, né? O pessoal sabe muito bem. E é isso. Ó, o William Vargas aí, lá do Rota Concursos, grande parceiro nosso também. Queria deixar um abraço, né? O Daniel do Projeto Polícia também deu uma passadinha aí. Grandes amigos, né? Dr. Lucas Costa, anestesista, meu amigo de infância. O André Abdala passou aí, deixou um alô. Piloto de caça. Meus amigos todos aí. Agradeço aí a presença de todos vocês, a atenção. Muito obrigado, beleza? Alô, forte abraço, turma. Tamo junto.